Trilhas da Democracia de hoje recebe uma das maiores intelectuais brasileiras, a socióloga e economista Tânia Bacelar, professora da UFPE, sócia da CEPLAN, integrante da Academia Pernambucana de Ciências e eleita o ano passado personalidade econômica do ano pelo Conselho Federal de Economia. Professora Tânia, eu começaria fazendo a seguinte pergunta. O mercado sozinho é capaz de resolver os problemas da economia brasileira e da sociedade brasileira? De jeito nenhum. Isso é uma ilusão. O Brasil, eu acho que o liberalismo no Brasil tem dois grandes desafios. Primeiro que a gente é um país que, no século XX, quem comandou a vida econômica do Brasil foi o Estado brasileiro. Nós somos produto do Estado desenvolvimentista brasileiro, que fez uma mudança profunda na economia, né? Transformou o Brasil de uma potência agrícola numa potência industrial. Chegamos a ser a 8ª economia industrial do mundo, e essa mudança foi feita sob o comando do Estado desenvolvimentista brasileiro, que fez tudo, que fez estrada, que financiou, que criou banco para financiar, que deu subsídio, que construiu empresas para produzir o que o setor privado não queria produzir, como é o caso do setor siderúrgico na era Vargas. Então, quando a gente olha para o Brasil, a economia brasileira, ela operava sob o comando do Estado desenvolvimentista. Isso gerou uma cultura empresarial que não dialoga com o liberalismo, porque nossos empresários não sabem viver sem o Estado. O empresário brasileiro adora subsídio, adora juros subsidiados. Então, tem uma cultura o nosso próprio liberalismo empresarial. É um liberalismo sui generis, né? Um liberalismo que, em grande parte, é estatista, né? Faz a crítica do Estado, mas não consegue viver sem mesmo. Esse que é o problema. Tem um discurso liberal, mas assim, prega uma presença forte do mercado, mas tem uma presença, uma relação muito forte com o Estado. Então, acho que esse é do lado econômico. Do lado econômico, eu fico vendo assim, se esse projeto liberal vai mesmo ser implantado. Por exemplo, agora mesmo, o governo começou a dizer que vai analisar as isenções. As isenções são muito fortes no Brasil. Tem uma conta de isenção que é muito alta. Então, na crise fiscal, dos lugares que você podia olhar eram as isenções. O que é uma isenção? É imposto, é receita pública que você devia ter e não tem, porque você deu isenção, o cara, em vez de pagar, não paga. Então, eles iam... Esse foi um dos grandes erros do governo Dilma? Esse foi um dos grandes erros, porque ela aumentou muito esse tipo de isenção no meio da crise. Quando a economia já tinha desacelerado, ela fez um pacto com a Fiesp, e o pacote das isenções eram mais ou menos 100 bilhões, e aquilo não virou dinâmica econômica de jeito nenhum. E até politicamente, depois eles não apoiaram ela, né? Apoiaram o impeachment. E você costuma dizer que houve também um segundo erro, né, do governo Dilma, né? A não sabedoria do diálogo que caracterizou os 2 mandatos do presidente Lula. Eu acho que esse foi o grande problema dela. Ela não fazia política, né? O presidente tem que fazer política. Fazer política é dialogar, porque, para mim, política é diálogo, né? E ela tomava decisões sem estruturar o diálogo, sem saber quem ia ser contra, quem ia a favor, com quem ela ia contar, quem ia ficar contra ela. Você fez parte do conselhão do... Eu fiz parte do conselhão e assisti isso, ela começar a trabalhar esse pacote. Então, ela fez uma redução grande dos encargos sobre a folha de pessoal, por exemplo. E não conversou com o Sindicato dos Trabalhadores. E o pessoal ficou chateadíssimo. Disse, como é que negocia com os empresários e não conversa com a gente? Não é? Então, essa falta de
de vontade de conversar, era um problema sério dela. E nos anos Lula isso era Era o diferente? contrário, o Lula conversava com todo mundo, né? Então ele gostava de fazer isso. Então ele fazia política, o dia de manhã, tarde e noite. E aí ele conseguia construir as áreas de consenso para as decisões que ele tomava, né? Então, Esse ele problema era um que mestre caracterizou o governo Dilma, né? E que você indica como sendo um problema, ou seja, a falta do fazer política, pode ser um dos problemas centrais da governabilidade do governo Jair Bolsonaro? Existe uma grande dificuldade do Jair Bolsonaro de fazer política, né? Isso, ele está dizendo que vai fazer diferente, né? Eu acho que agora ele vai ter um teste. A reforma da Previdência vai ser o primeiro teste dele, né? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Porque ele estruturou uma equipe que não veio das relações políticas, isso é verdade, mas ele vai precisar do Congresso, porque como a agenda dele é uma agenda de reformas que mexe, por exemplo, a reforma da Previdência mexe na Constituição, então ele precisa muito voto no Congresso. Então, se não fizer política, não tem os votos do Congresso. Então, acho que esse vai ser um problema. Eu acho que a gente está assistindo já o início desse problema. Eles estão dizendo, a nossa base não garante a reforma. Então, é um problema do lado da política, né? Você considera esse atual governo como um governo tutelado pelos militares? Não, eu acho que os militares estão tendo uma hegemonia forte, mas em cargos mais, vamos chamar de técnicos, não é? Então, não acho que tem uma tutela mesmo. Mas, de toda forma, se a gente pensar bem, a única figura... Tem uma força muito grande. Tem uma força muito grande, né? E o vice-presidente, que é um militar mais assumido, né? Porque o presidente é um militar que saiu das Forças Armadas e virou político. E a figura de destaque no campo do fazer política, né, é o Onyx Lorenzoni. Será que ele é capaz, suficientemente capaz de... Eu acho que vai ser difícil. Muito difícil, né? Eu acho que já está sendo difícil, né? Operar esse diálogo no modelo de governo que eles mudaram. Mas, voltando ao liberalismo, né, eu acho que do lado econômico tem essa dificuldade. Assim, a cultura empresarial brasileira tem um ranço da relação muito próxima com o Estado, porque o Estado era um ator econômico muito forte no Brasil. Quer dizer, não haveria o capitalismo brasileiro sem o Estado? Não, né? não haveria. E também não haveriam os direitos sociais trabalhistas sem o Estado. Porque também é para isso que ele existe, né? Para mediar tudo isso. Mas eu acho que do lado social é o maior entrave. Aí falando do meu lado sociólogo, né? Eu acho que é muito difícil você implantar um projeto liberal duro num país tão desigual socialmente como o Brasil, onde a gente vê na literatura que o liberalismo deu mais certo, vamos falar da Inglaterra, vamos falar dos Estados Unidos, não são sociedades tão desiguais. Então, são sociedades mais homogêneas na sua estrutura social. Aqui não, aqui você tem uma fratura. A gente chegou a ser a 8ª economia industrial do mundo, sendo o 3º país de renda mais desigual do mundo. Então, na economia, a gente só perdia para o G7. Na distribuição de renda, a gente perdia para Honduras e Serra Leoa. O 3º país mais desigual do mundo era o Brasil. Hoje, a gente está mais ou menos no 10º lugar. Então, o Estado precisa estar no Brasil por conta do lado social, não é? Então, para prover educação, mesmo sendo liberal. Os liberais dizem que até aguentam, os mais radicais a gente até aguenta o Estado em algumas áreas, como saúde, como educação, os serviços coletivos básicos. Isso precisa muito em algum no país Estado. do mundo, um ultra-neoliberalismo foi realizado? Não existe. Então, por exemplo, esse debate de que a economia anda só, o conhecimento, a pesquisa, por exemplo, não é? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal na área de física aqui da universidade e algumas pesquisas que eles fazem têm a ver com demandas que vêm das Forças Armadas Americanas. Então, as Forças Armadas Americanas financiam pesquisa, é o Estado americano financiando a pesquisa.
Há uma literatura vasta mostrando isso, que nos países onde a ciência avança muito e ela se transforma em conhecimento prático na vida econômica, a pesquisa básica, o gastar para ver se dá certo, né? Que pode dar certo e pode não dar certo quando se pesquisa. A pesquisa Então, brasileira depende... não é da natureza do investimento privado, é da natureza do investimento público. A pesquisa O que brasileira precisa depende existir é a relação entre o público e o privado. O debate é qual é a relação que a gente coloca entre o público e o Mas, de toda privado. forma, Mas tem um papel que é do público. Sem as universidades públicas federais, principalmente, as estaduais de São Paulo, sem o CNPq, sem a CAPES, FINEP... Não teríamos pesquisa no Brasil. Pesquisa Essa é a grande característica da nossa estrutura também de produção de pesquisa. Porque em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, tem uma parte da pesquisa que vem do setor privado. No Brasil, o essencial está no setor público. Né? Então, e, Tânia, e a experiência... É por isso que eu acho que aqui é difícil de você ser um liberal radical e que isso conseguir dar certo, entendeu? E a experiência dos institutos federais que se alastraram pelo interior do Brasil durante os anos do governo Lula e que agora vão sendo, de maneira acelerada, minados, impedidos de se desenvolver? Esse foi um investimento forte do governo Lula, né? De ampliar o acesso às universidades, ou através das universidades ou através dos institutos federais. Né? Então, o mapa é incrível, porque não só você criou muitas novas unidades, mas você colocou as unidades onde não tinha. Então, é como se você tivesse pedido o mapa e disse, vamos botar onde não tem. Né? Então, isso gerou muita oportunidade para pessoas que tiveram e têm hoje ainda acesso ao ensino superior ou um ensino médio qualificado, que não teriam, não poderiam vir para Recife. Não é? Então, Tânia, esse foi um investimento estratégico importante e está ameaçado. Tânia, para além da educação, qual é o segundo grande polo de investimento necessário por parte do Estado? É a infraestrutura? Eu acho que é saúde. Há países que têm uma situação social boa e, geralmente, nesses países, o investimento em saúde pública é considerado também um investimento estratégico. Então, eu colocaria saúde no rol daqueles espaços onde o Estado tem um papel importante. Infraestrutura econômica, eu questiono. Eu acho que foi uma das coisas que o Estado desenvolvimentista nosso do século XX fez, não é? Ele construiu toda a malha viária, os portos, os aeroportos, o sistema de telecomunicações brasileiro. Tudo isso é produto do Estado desenvolvimentista brasileiro, que fez com muita competência. Para dar o exemplo das telecomunicações, quem fez foram os governos militares na ditadura. Eles pegaram um sistema muito fragmentado, com pouco investimento, investiram pesadamente e mudaram o padrão. Eu me lembro quando eu fiz minha pós-graduação na França, a gente morava em Paris, para falar com Lyon, a gente passava por um telefonista. E no Brasil, eu tinha um amigo que era de Catolé do Rocha, o pai dele ligava DDI, falava direto com ele de Catolé do Rocha para Paris. O que era isso? Era o padrão técnico de um país continental que permitia isso. Isso foi investimento do Estado, foi o Estado que fez, depois privatizou a preço de banana. Então, mas esse investimento foi muito forte. Agora, enquanto investia nisso, não investiu em educação, com a mesma prioridade, não investiu em saúde, por isso que deu esse Brasil que a gente tem, que era uma potência do lado da economia e uma fragilidade enorme do lado dos indicadores sociais. Então, infraestrutura econômica, eu
eu acho que está no rol onde eu seria liberal. Mas, por exemplo, o controle de uma companhia aérea. Quer dizer, todos os países europeus sempre se afirmaram com uma grande companhia aérea. Por Mas exemplo, hoje, a TAP hoje a em grande Portugal. maioria é privada. Mas isso não representa um retrocesso no campo da Aí eu acho que social-democracia tem outra função do europeia? Estado que não é fazer. Tem uma outra função do Estado que é regular, que no Brasil é frágil, que não precisa o Estado fazer. Aí os liberais têm uma certa razão. O Estado não precisa estar fazendo tudo. Eu também acho isso. Agora, a regulação é importante, porque a regulação garante os interesses públicos, os interesses da sociedade. Então, a regulação existe para garantir os interesses da sociedade, não deixar que prevaleça somente o interesse privado. E os bancos? Os bancos no Brasil é uma loucura, né? Porque você deixou concentrar demais. Se você olhar para a Alemanha, se você olhar para os Estados Unidos, se você olhar para a Inglaterra, são países desenvolvidos que não têm o sistema bancário da gente. A gente aqui tem nós somos um ponto fora da curva em termos de Nós sistema podemos abrir mão financeiro. dos bancos públicos? Não, acho que eles ainda têm um papel muito importante, né? E vão ser alvo do atual governo? Vão. Então, eu acho que aí tem um debate mais delicado, né? Não bota os bancos públicos no rol da infraestrutura econômica, não. Estou falando exatamente. Eu acho que esse é um outro públicos. debate, é um debate que precisa ser feito com muito cuidado, por conta desse país desigual que a gente tem, não é? Então, tem certas funções que aí precisa uma coisa mais mista, não é? Onde o Estado ainda tem uma presença importante, mas em grande parte da infraestrutura, onde você... Qual é o problema da privatização ampla e restrita da infraestrutura? De novo, é que o Brasil é um país muito desigual, regionalmente, do ponto de vista econômico. Então, eu nunca me esqueço do primeiro mapa que Dilma publicou em 2012, com um rol de projetos para estradas para ser feita via PPP. E o mapa para na Bahia. Por quê? Porque um projeto de infraestrutura econômica, para ser feito pelo setor privado, ele tem que ter uma taxa de retorno que pague o investimento. Senão, o setor privado não vai. Quando você chega nos projetos do Nordeste, é muito difícil dar. Não era interessante. Aqui a gente conta nos dedos aquilo que dá, porque Pernambuco tem alguns. Por exemplo, aquela estrada que a gente vai para Suape, ela é um empreendimento privado, mas ali você tem uma densidade econômica muito grande. Então, onde não tem densidade econômica, a conta não fecha. Então, no nosso debate da privação da infraestrutura econômica, é preciso considerar as desigualdades regionais. Então, em tese, eu acho que não é aí que a gente tem que dar a força da presença do Estado, mas talvez ele ainda tenha que ficar aonde o setor privado não vai conseguir ir, mas que aquele investimento precisa ser feito. Então aí você teria que discutir onde é que pode privatizar e onde é que não pode privatizar. Onde é que o Estado sai de tudo e onde é que o Estado não sai de tudo. De uma maneira um pouco reducionista, o Nordeste precisa mais de Estado do que o Sul com certeza. E o Sudeste. No caso do Brasil, sim. O Nordeste é muito mais dependente. E as desigualdades? Por isso, porque você fez um país, você pegou quase metade da indústria brasileira e botou numa área metropolitana. Num país continental, eu não conheço ousadia concentracionista maior, entendeu? Então, essa herança da desigualdade regional e da desigualdade social, ela tem que iluminar o nosso debate sobre o liberal. Onde é que a gente libera e onde é que a gente não pode ainda liberar, entendeu? Então, o debate aqui é e as desigualdades intra-regionais? Entre o litoral também existem, porque esse é o sertão. padrão de ocupação da gente. Também no Nordeste, esse Nordeste que a gente fala é uma coisa meio abstrata, porque o Nordeste do litoral, ele tem uma densidade econômica muito maior. Nosso estado mesmo, Pernambuco, né, que é um estado na horizontal, o grosso da economia está da zona da mata para o litoral.
Então, aí tem alguns projetos, mesmo privados, que têm taxa de retorno que viabiliza o investimento privado. Agora, quem é que vai duplicar a BR-232 até o final? Até Caruaru foi o governo do Estado, tá certo? Agora a gente precisa duplicar até o final. Vamos botar a conta para ver se tem um empreendedor privado que ouse fazer isso no trecho todo. Quando ele vê a densidade de tráfego e, portanto, a dinâmica econômica que tem de um pedaço de Pernambuco para dentro, aquilo não vai viabilizar. Tentando fazer uma especulação no campo da política, algumas conjecturas. A vitória de Haddad no segundo turno na região Nordeste, ela se deve a uma conscientização da necessidade do Estado na região e do que foi feito por políticas públicas na região durante 8, 12, 14 anos? Eu acho que ela se deve aos benefícios que o Nordeste, que a população daqui experimentou através de várias políticas públicas. Você falou de uma, ensino superior. Então, imagine, meu último aluno de doutorado era um rapaz que o pai dele era pintor de parede e a mãe era doméstica. E ele hoje é professor universitário. Então, essa pessoa teve uma oportunidade. Morava no interior do Ceará, nasceu no interior do Ceará e teve uma oportunidade. Então, o acesso a isso... Você acha que uma família dessa não reconhece que isso foi uma política pública que lhe beneficiou? Essa visão de que o pessoal do Nordeste votou por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família nem arranha essa explicação. Agora, outras políticas públicas foram muito importantes. Eu acho que o aumento do salário mínimo real foi muito mais importante. Porque aí, quando você faz do lado regional, quando você chega no Nordeste, os ocupados no Nordeste estão muito concentrados em torno do salário mínimo. Porque o Nordeste ainda tem 28% da população e só tem 14% da economia do Brasil, né? Então, aqui o mercado de trabalho é muito mais difícil. O tamanho da economia para o tamanho da população é mais desvantajoso para a população. Então, a grande maioria que consegue acessar o mercado de trabalho está ali próximo do salário mínimo. Quando você subir o salário mínimo, aqui deu um impacto na renda e na vida das pessoas muito mais forte do que deu em São Paulo, onde você tem uma economia maior, um mercado de trabalho já mais estruturado, onde a maioria dos ocupados está entre 2, 3 salário mínimo. Aí já não é a política de salário mínimo, o cara já tem que ir para o sindicato para conseguir o aumento. Então, ele não sentiu o impacto da política de salário mínimo que no Nordeste e no Norte eles sentiram. Então, isso deve ter influenciado o voto, né? Tânia, uma última pergunta, nosso programa está chegando ao fim. Se esgotou um modelo de desenvolvimento social e econômico fundado no crescimento do consumo interno? Eu acho que essa é uma falsa visão, porque o consumo interno no Brasil sempre foi o motor da nossa economia. Só que era o consumo da classe A e B. A mudança que a gente viveu é que o consumo no total do PIB é 65%. E não é do governo Lula, não. Isso é historicamente. Porque quem puxou a dinâmica do Brasil industrial foi o consumo dos brasileiros. Porque o nosso mercado é grande. A gente é diferente da Coreia, que cresceu, mas cresceu para fora. É diferente do Japão, que cresceu a economia, mas cresceu para fora. Aqui, as exportações têm um peso muito pequeno no nosso PIB. O que move a economia brasileira é o consumo. A mudança que a gente experimentou é que, em vez de ser o consumo da classe A e B, a gente viu um período onde o consumo da classe D e E também uma democratização teve crise. Então, você botou mais gente no consumo. Essa é que foi a mudança. Agora, o consumo é 2/3 da economia e é ele, tanto que quando falta a renda e o consumo, a economia patina, que é isso que a gente está vivendo. Professora Tânia Bacelar, muito obrigado. Obrigada também. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da noite, com reprise aos domingos, às 7 horas. O encontro está marcado.